pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Zcast. O meu nome é Elaine. Meu nome é Briane, hoje nosso assunto é a ditadura militar, mais conforto em Chapecó, no interior de Santa Catarina. E para essa conversa, nós temos de honor de receber o professor Clayton Marcio da Silva. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês todas e todos estejam bem. Então, meu nome é Clayton Márcio da Silva, sou professor de História aqui na UFFS, Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Chapecó, sou professor dos cursos de graduação, mestrado em História, né? E rapidamente eu queria dizer que eu sou formado em História aqui pela Chapecó, tenho mestrado em História também pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e tive algumas experiências de professor, pesquisador visitante, né, no MIT, nos Estados Unidos, no Rachel Carson Center, na Alemanha, e além de duas experiências de pós-doutorado, né, também na Alemanha, nesses últimos anos, né. Fui professor também da Universidade Federal do Tocantins, então desde 2011 estou aqui em Chapecó, onde eu cresci, né? E talvez o detalhe mais interessante é que eu estudei nessa sala aqui, inclusive, né? Faz algum tempo, não vou necessariamente, não, eu lembro exatamente, mas vou manter em segredo. Mas a minha formação foi toda como aluno de escola pública. Eu só saí do Zélia em 95 para fazer o famoso terceirão, né? Mas todos esses corredores, essas salas, né, aqui do nosso querido Zé Gachardo, eu conheço muito bem, né? E fico bem feliz de estar aqui, bem feliz com o convite de vocês. Bom, é um prazer tê-lo você aqui, principalmente nesse tema tão importante, né? E como era a política de Chapecó antes do golpe de 1964? Bem, é uma questão bastante complexa, né? Mas a gente poderia tentar sintetizar de que na política institucional, ou seja, a política dos partidos políticos, né, que se divide na prefeitura, no governo, no executivo municipal e no legislativo, a Câmara de Vereadores, nós tínhamos basicamente o mesmo cenário nacional, que era o predomínio do Partido Social Democrático, o PSD, que era o partido aqui representado pelas elites locais, principalmente os Bertazzo. Nós tínhamos também o partido mais à direita, que era o UDN, União Democrática Nacional, que era um partido bastante reacionário, né, anticomunista, fervoroso na religiosidade católica, e começava a apontar aqui, já desde o início dos anos 50, no contexto do linchamento, né, que é um assunto que vocês já trataram aqui, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Né? Então, o PTB ele era uma certa novidade na política local, porque ele era formado basicamente por profissionais liberais, né? Médicos, advogados, principalmente advogados e outras pessoas que eram filhos da elite, que iam estudar em Porto Alegre, Passo Fundo, Curitiba, e voltavam para Chapecó para assumir essas posições. Né? Então, nós tínhamos esse contexto político-partidário. Da mesma forma, nós tínhamos uma tentativa de fazer da região oeste catarinense uma região, entre aspas, desenvolvida. Né? Eu coloco entre aspas porque o termo desenvolvimento ele tem múltiplos significados. E nesse momento, então, com o linchamento, em 1950, foram muitos
as pessoas, as famílias que quiseram deixar Chapecó, e o projeto colonizador, iniciado pelos Bertazzo e Maia e por outras colonizadoras aqui na antiga Chapecó, eles estavam naufragando, então era necessário que você tivesse um outro tipo de organização econômica que trouxesse novos interessados em se estabelecer na área. Né? E com isso nós temos então a agroindústria iniciada aqui de forma mais intensiva pelo Plínio Arlindo Denês, né, com a Chapecó, que é o bairro Saíque, né? E o Plínio ele vai ser uma figura que vai entrar no PSD e disputar com os Bertazzo a hegemonia dentro do partido, né? Falando desses termos bastante complexos, né? Basicamente a liderança do partido, e aí você tinha uma aliança entre o PSD e o PDT, aqui desde os anos 50, que venciam as eleições sempre, né, e se alternavam, uma vez PTB, outra vez PSD. Nessa aliança eles excluíam o radicalismo, reacionarismo, melhor dizendo, da UDN. Então esse era o contexto, né, era um contexto político em que você tinha uma sociedade bastante conservadora, do ponto de vista religioso, bastante católica, fundamentalmente rural, né? E com a chegada desses profissionais liberais, advogados, o caldo começa a entornar, né? Porque eles vêm com novas ideias, vêm com ideias já, muitos deles ouviam o Leonel Brizola na Rádio Mairink, então tinha um contexto desde 61, né, em que as pessoas começavam, de certa forma, a ter uma outra visão que não fosse aquela conservadora religiosa, né? Eles continuavam sendo religiosos, tendo esses valores da sociedade local, mas também se abriam para a reivindicação de direitos. Então, dentro daquilo que a gente chama de progressismo hoje em dia, né? Então, você começa a ter, antes do golpe aqui de 64, já algumas pessoas com ideários progressistas, de direitos, maiores direitos aos trabalhadores, entre outras questões, né? Então, esse é o cenário, né? O cenário conservador, mas já com uma efervescência um pouquinho diferente aqui. Ah, sim. E quem foi Sarandi José de Marco? E por que ele ganhou tanta relevância? Uhum. Sadi José de Marco. Sadi José de Isso. Marco, ele foi um advogado, nasceu aqui próximo, aqui no interior de Erechim, no Rio Grande do Sul, e com a família dele migraram para essa região um pouco após o incêndio da igreja e o linchamento, e se estabeleceram na região com um comércio chamado Casas Vitória, né, e uma rede de comércios ali que depois foram se ampliando, cada um dos filhos foi abrindo, né? E o Sadi, então, nesse momento, ele começa na juventude a estudar direito. Primeiro ele vai para um colégio de freiras, né, como a gente falava, e depois ele começa a estudar direito em Passo Fundo, tem uma experiência também em Porto Alegre, e ele é uma dessas figuras que chega aqui já com uma nova influência, né? Tendo visto o Leonel Brizola discursar, tendo visto o João Goulart, tendo participado de um movimento que enaltecia Getúlio Vargas, mas também muitos outros políticos do Rio Grande do Sul que tinham esse aspecto de mudança social e política, né, no Brasil, nesse contexto no final dos anos 50, né?
em que você tinha no Brasil um processo de industrialização, e aí eu vou falar, né, nos termos, né, que a gente fala na graduação, a formação de uma classe trabalhadora, né, e essa classe trabalhadora que reivindicava direitos e se aliava, então, a essas figuras que possibilitavam que eles, de certa forma, tivessem avanços, né, nos seus salários, nas suas condições de trabalho. Então, ele volta para cá, eu não lembro exatamente o nome, 62, 63, e ele já é eleito vereador, mesmo sem estar morando em Chapecó ainda, mas pela influência, né, da Casa de Comércio do pai dele, o Ernesto José de Marco. Ele já é eleito vereador e, e o que é interessante, que eu vi na minha pesquisa, é que não é apenas ele, mas é toda uma geração de jovens advogados que vão, né, ou estudantes que vão se tornar advogados e que voltam para cá e que eles têm 4, 5, 6, Genir Destre, outra, Ferdinando Damos, são pessoas que voltam com uma oratória, com o dom da palavra, muito acima do que se praticava na política aqui. Então, eles começam a renovar esses quadros, né, da política aqui, que era feita por um comerciante, por um dono de posto de gasolina, por um colono. Então, eles acabam tornando a política muito mais diferenciada, né? E vão ascendendo socialmente, politicamente, né? Começa como vereador, no caso dele, se torna presidente do PTB, depois prefeito municipal em 65, né? É eleito para começar em 66. Então ele é uma figura vamos dizer assim, é um filho do tempo dele, né? Filho de um tempo de mudanças na política chapecoense, mas que vai ser bastante singular, porque algumas coisas vão acontecer com ele que não aconteceriam num contexto de democracia, né? Então, quando ele é vereador, vem o golpe de 1º de abril de 64, né? E a partir dele, o início de perseguições aqui, né? Que eu posso também detalhar se vocês quiserem. Ah, sim. É, e qual é o termo comunista era usado na época em Chapecó? Uhum. Então, o termo anticomunismo, o termo comunismo, né, é um termo bastante plural, vamos dizer assim, né? Ele servia para designar toda pessoa que discordasse de mim, né? E que eu quisesse que tivesse algum senso de repressão sobre ele, né? Então, se eu não gosto da pessoa, eu digo, aquele ali é comunista, né? Então, porque havia dentro da Igreja Católica, principalmente aqui no interior do Rio Grande do Sul, era muito forte a figura do padre, né? E os padres conservadores tinham uma formação bastante anticomunista, porque a Igreja Católica também estava se colocando historicamente contra a União Soviética, né? Então, nesse contexto histórico da história global, nós aqui tínhamos muito essa visão do anticomunismo. Mas em todas as pesquisas que eu fiz, o primeiro comunista que eu posso entender que de fato morou em Chapecó já é apenas dos anos 80. Então, se você me perguntar o que significa termo comunista nos anos 1960, ele significava uma desculpa para perseguição, né? Todo aquele que tinha um ideário progressista, um ideário de luta por qualquer que fosse o direito,
seu direito trabalhista, o direito agrário, né, das melhores condições de trabalho, ele era visto como um comunista, um agitador, uma pessoa que acabava com a ordem local e, aos poucos, se criavam condições para haver repressão sobre esses sujeitos, mesmo que eles não fossem comunistas ou sequer fossem de esquerda ou sequer tivessem alguma ideia sobre o que era ser de esquerda, né? Então, nós tínhamos aqui na região, que nós tínhamos de fato, eram pessoas trabalhistas, né? Trabalhistas, que depois da ditadura militar é o partido PDT, né? O PDT é um partido trabalhista que ele requer uma aliança entre capital e trabalho, né? Ele não quer uma revolução, né? Então, as pessoas que estavam aqui naquele momento eram taxadas de comunistas, mas elas não tinham sequer ligação alguma, né, com o comunismo, nem no seu sentido filosófico, quanto no seu sentido partidário. Tá? Então, ser comunista era basicamente uma desculpa que os reacionários tinham para reprimir qualquer pessoa que pensasse diferente, principalmente em termos de direitos. Hum. E que consequência isso trouxe para a liderança e cidadãos comuns? Uhum. Tivemos uma questão muito forte aqui, que foi a repressão, a prisão de pessoas, né, a perseguição de pessoas e a tentativa de eliminar eles tanto da cena política quanto da vida, né? Ou seja, nós tínhamos em abril de 1964 em torno de 20 a 30 pessoas aqui em Chapecó foram presas, todas elas pertencentes ou ligadas ao Partido Trabalhista Brasileiro, ao PTB, né? Como eu falei antes, nenhuma delas tinha alguma ligação com o comunismo filosófico, com o partido, mas eram geralmente advogados, ex-militares, inclusive, tinha um funcionário do Banco do Brasil, tinha um colono, tinha um comerciante, tinha um alfaiate, né? Eram pessoas das mais diversas formações intelectuais, filosóficas, e eles, por ter alguma ligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, eles foram presos, acusados de comunista. Foram presos sem mandado, sem juiz pedir mandado, sem investigação. Foram presos literalmente, arbitrariamente, né? Como só em contextos de ditadura acontece, né? Então, esses 20 ou 30 pessoas ficaram presos, alguns... O Sadi Demarco ficou preso um dia, imagino que por pertencer a uma família bastante influente na cidade, ele teve essa saída mais rápida, mas teve pessoas que ficaram 6, 8 meses, né? Tem até a história de uma que a gente investigou, da filha de um desses presos que foi casar e o pai dela, já um ano depois, o pai dela foi liberado com as roupas que ele estava desde o dia que foi preso. Um ano depois, ele pôde ir no casamento dela, maltrapilho, né? Lendo um pouco as fontes históricas, 3 ou 4 dessas pessoas nunca mais se recuperaram, né, do seu trauma. Teve um deles que era o Gilson Souza, né, que era um alfaiate aqui, trabalhava na Casas Renner, eu vou lembrando o nome das pessoas, do Ludovico Silvestre, né, que era a figura. Ele sofreu racismo, né, porque ele era uma pessoa preta, e nesse contexto, né, de uma
polícia que reflete também o racismo local, né? Eles tinham esse tipo de tratamento. Dizem que depois que ele saiu, ele não se recuperou mais, ficou bastante abalado psicologicamente. E nos anos 90, 1998, quando você reconhecem essas pessoas como presos políticos, já tem quase a metade deles já tinham falecido, muitos deles em função de depressão, alcoolismo, né? Então, o primeiro ponto para a gente discutir aqui, né, é que sim, nós tivemos ditadura militar em Chapecó, né? Aí eu vou comentar que outro dia eu dei uma entrevista e saiu num site, e daí o pessoal chega sempre lá com a mesma história, né? Ah, mas o meu nono diz que aqui nunca teve ditadura e e que quem era bonzinho não sofria nas mãos da polícia, né? Ou de quem quer que fosse, né? Então, essas pessoas que eu investiguei, nenhuma delas tinha relação qualquer com o comunismo e elas sofreram e elas não tinham nenhuma relação com tráfico de drogas, com tráfico de armas, com qualquer que fosse a questão roubo. Nenhuma delas. Eram todas pessoas que pertenciam àquela sociedade tradicional chapecoense, né? Eu não vou citar aqui os nomes, mas tinha um posto de gasolina bastante famoso aqui na cidade. Então, nenhuma delas tinha um certo sentido de revolta, de derrubar governo, de pegar em armas, né? E nenhuma delas eram pessoas, não eram pessoas que tinham cometido algum tipo de crime, né? Então, sim, a ditadura passou por aqui, ela foi forte aqui, e eu diria que sim, ela matou em Chapecó, tá? Ah, você tem pessoas que os soldados chegaram aqui e mataram? Não, ela provocou, né, a morte de pessoas através de prisões arbitrárias, pessoas que perderam o sentido da sua vida, né? Então, esse Gilson, que ele, por exemplo, ele tocava jazz, ele era alfaiate e ele tinha uma banda de jazz que tocava no Clube Chapecoense, a Seven Jazz Band, se não me engano. São são poucas pessoas que lembram dessa figura. É uma figura que foi invisibilizada por ser negro, né? Ser preso, né? Então, num contexto em que você já tinha racismo, né, essa pessoa ser submetida a uma violência dessa, sim, né? A ditadura ela provoca, de certa forma, a médio prazo, a morte das pessoas, né? Você tem, em nível nacional, mulheres que estavam grávidas e que eram presas durante a ditadura militar e os seus filhos nasceram e cresceram e nunca se recuperaram das depressões e dos traumas. E morreram 10, 15, 20 anos depois do final da ditadura, né? Por que a gente não pode colocar essas figuras na conta, né, da ditadura militar, que elas também foram responsáveis por traumatizar pessoas que chegaram mais tarde a tirar suas próprias vidas em função dos traumas que viveram, né? Então, são essas duas as primeiras questões que eu coloco aqui, que é importante que a gente tenha visão, principalmente vocês que são estudantes, né? Daqui a pouco vocês ligam o YouTube e está dizendo assim, não, mas a ditadura não, ela só era malvadona com quem merecia. Não, não, isso é uma mentira, né? E mesmo que você faça um ato que transgrida a lei, você não merece uma punição que esteja fora do Estado de Direito,
né? Então, vamos lembrar que a ditadura militar também tinha, nos seus quadros, oficiais e também, né, policiais que estavam em serviço ainda, estavam na profissão, e também aqueles que já foram expulsos da corporação, formavam esquadrões da morte, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, mas também no interior do Brasil. Meu Deus. Então foi um terror, né, essa ditadura militar. E eles arrebentavam mesmo, né? Até quem eles queriam, né? Você até tinha comentado que até quem não discordava acabava pagando por isso. Meu Deus. Então, houve uma repreensão das pessoas da cidade de interior, tipo, que morava mais ali, não muito na cidade, não muito envolvido. Acabou sofrendo também, né? Sim. Porque, assim, os meios de comunicação, você em Chapecó, vamos pensar o seguinte, Chapecó, você tinha, se não me engano, duas rádios na época, a Rádio Chapecó e a Rádio Indicondá. Não estou bem certo desse dado, mas basicamente, né, duas rádios, mas você não tinha televisão, e você não tinha televisão ao vivo. Então, nos anos de 69 e 70, você tem relatos de pessoas que viam, né, jipes do exército subir e descer a avenida com metralhadoras, né, pessoas com metralhadora na mão, né? Vamos lembrar também que Chapecó é considerada, às vezes legal ou às vezes não legalmente, como uma área de fronteira, né, que acaba sendo um polo muito próximo das áreas de fronteira e que os governos, sejam eles ditadores militares ou não, eles têm um interesse muito forte na fronteira por causa dos contrabando, da questão do contrabando de armas e de outras questões. Então, você tinha uma certa circulação de pessoas armadas quando não precisavam estar. Você não tem na nossa legislação que é necessário alguém desfilar de jipe por aí com uma metralhadora para, né? Isso é ato de intimidação, né? Então você vai nesse momento, no final, já na metade dos anos 60, você vai tendo uma estrutura de quartéis, você vai ter o exército lá em São Miguel do Oeste, você vai criando todo um aparato em que a repressão ela não era também, ou melhor, ela não era apenas a repressão de chegar e dar tiro, essa coisa de filme, né? A ditadura, ela também funciona silenciosamente, ela funciona com a presença maior e maciça das instituições militares e de policiais militares, civis, federais, exército, marinha e aeronáutica circulando no interior do Brasil, né? Então, o que a gente via aqui era o aumento dessas pessoas que vigiavam, que puniam, né? E que né, esses são alguns dos relatos que eu tenho, mas a história, né, de Chapecó, ela ainda precisa, a gente ainda precisa ir para os arquivos para ver como essa ditadura ela, ela entrou no cotidiano das pessoas, né? Ela se tornou, para alguns, uma proteção, não sei do que, mas para outros, literalmente uma maneira de intimidação todos os dias. Meu Deus. Voltando ao Sadi, de Marco, por que ele foi caçado mesmo? Essa é uma longa história, né? Mas basicamente esse é um outro aspecto da ditadura militar, né? Todo aquele que não entra dentro do partido que apoia a ditadura, ele é visto como um inimigo em potencial.
Então, tanto o Sadi de Marco, como Ferdinando Damo, como Genir Destre, que eram advogados, como eu falei, bastante jovens, com uma lábia incrível para a época, grandes discursos, eles se colocavam como potenciais políticos para ser deputado federal, deputado estadual, senador, governo do estado. Então, se na cabeça da ditadura eles diziam que todos eram comunistas, eles diziam isso porque eles queriam eliminar essas pessoas do jogo político, né? Então, dito isso, você tem até 1967, aqui em Chapecó, quando surge a primeira EFAP, né? A primeira EFAP é criada dentro da gestão do Sadi de Marco, mas ela é organizada pela Sociedade Amigos de Chapecó, né? Então, você tinha uma certa ideia celebratória de Chapecó. Viva, Chapecó está crescendo, nós vamos nos desenvolver. Chapecó estava se tornando polo regional, que até então competia com Joaçaba. E nisso, o Sadi de Marco ganhou muita projeção, porque a primeira FAP foi um sucesso de público. Você teve visita do governador, que era o Ilha Silveira, você teve visita de ministros militares que estavam aqui, né? E nesse sentido, entrou também o ano de 68, e ele estava já se projetando como um candidato, no mínimo, a deputado estadual, mas também poderia, quem sabe, ser deputado federal. E aí começa uma certa disputa dentro da Câmara de Vereadores, por conta de vereadores ligados à antiga UDN, que agora estavam na Arena, né? Depois de 65, todos os partidos viram ou Arena, que era a sustentação da ditadura, ou MDB, que era a oposição à ditadura, que era menor, mais fraco politicamente, porque todo mundo foi se acomodar, né, mamar nas tetas da ditadura, né? Então, quem ficou no MDB e tinha uma certa projeção, esses reacionários, eles faziam denúncia. Então, nós tivemos 2 CPIs aqui na Câmara de Vereadores, e hoje eu posso falar com toda certeza, por quase por 27 anos, eu não podia falar o que eu vou falar agora. E vou falar em primeira mão aqui, né? Que foi um vereador aqui de Chapecó chamado Rivadavia Schiffer, que ele fez um pedido que chegou até o Conselho de Segurança Nacional, em Brasília, pedindo para a cassação do Sadi de Marco. Por que eu falo isso? Porque as pessoas tinham uma certa desconfiança disso, mas ninguém tinha uma prova, né? Desde 1964, no dia do golpe, no dia seguinte foi feita uma reunião na Câmara de Vereadores e o Sadi de Marco e o Rivadavia Schiffer eram vereadores. E eles já tiveram uma rusga ali, né? Por causa o Sadi dizendo, isso foi golpe, eles puseram o João Goulart, e o Rivadavia Schiffer não, ele já defendia os militares. Depois, ele já era uma figura um pouco mais de idade na época, então a projeção dele, do Rivadavia, era ser vereador. E o Sadi já se tornou prefeito e já tinha uma certa projeção logo ali, né? Então começaram a acusar ele de corrupto, de comunista, se xingar, e no meio de uma dessas CPIs eles se xingaram, e depois disso o Rivadavia ele escreve um texto enorme, anexa às atas da Câmara de Vereadores e envia lá para Brasília, né? E agora eu tive acesso a esse documento assinado pelo senhor Rivadavia Schiffer,
né, pedindo a cassação, está no fundo do Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Eu já baixei ele, vou fazer até uma revisão do meu livro, incluindo esse material. E aí, de primeira mão também uma informação, né, que o Costa e Silva, então, na época, ele lê esse pedido de cassação e ele fala que, sim, vamos cassar porque o Ivo Silveira, que era governador e que o Sadi de Marco admirava muito, o Ivo Silveira falou que esse cara aí de Chapecó é uma figura que temos que se cuidar dele, né? O próprio Ivo Silveira, que era admirado, né, se tornou um dos carrascos nesse processo de cassação. E aí eu vou, se me permitem, comentar um pouquinho mais. O que o que a gente vê hoje como cassação, né? A gente liga a televisão e tem um deputado que foi cassado, e ele é cassado hoje, e no dia seguinte ele está na rede social, está com mais seguidores do que tinha, consegue mais patrocínios do que tinha e tal, mas naquele momento não, né? O cassado ele perdia o cargo, o mandato político, e ele perdia todos os direitos como político e como cidadão, né? Então, você não podia abrir conta num banco, você não podia pegar empréstimo, você não podia qualquer uma dessas questões que a gente usa hoje como cidadão para que você usa seu CPF, né? Então você se tornava um pária político, um pária, né? Uma pessoa marginalizada pelo sistema, porque você ficava 10 anos sem esses direitos, né? Mas no caso dele, como ele tinha uma família, né, bastante forte economicamente aqui, ele saiu da política, entrou, se tornou empresário, voltou a advogar e continuou com certo sucesso na vida, né, defendendo causas de terra lá no Paraná. Ele mudou para Francisco Beltrão e aí com a influência do Plínio Arlindo Denis, que era o padrinho político dele, eles abriram uma filial da Chapecó Alimentos lá em Francisco Beltrão, né? Posso estar dando algum dado errado aqui, mas foi mais ou menos. Então, ele saiu da política, mas saiu bem, né? Não é que saiu bem, saiu da política, mas conseguiu refazer a sua vida, né? Mas, como eu falei, aquelas figuras foram presas em 64, nem todo mundo conseguiu refazer suas vidas, né? E algumas delas, inclusive, em função da depressão e de outras questões, acabaram morrendo muito mais cedo do que se esperava. Sim. E, e o que se esperava das eleições após as cassações? Então, você tirando o Sadi de Marco e tirando, então, o MDB, se esperava que a Arena ganhasse, né? Mas aí o que há? Então, o que houve naquele momento? Se teve uma sensação, né? Vamos dizer, até eu entrevistei, é engraçado, eu entrevistei uma senhora que ela era bastante jovem, inclusive trabalhou na EFAP como atendente, né? Essa coisa, imagino que fosse bastante jovem como vocês são na época que o Sadia era prefeito. Então ela era havia uma espécie de tietagem, porque ele era um prefeito com 27 anos, 28 anos, bastante jovem, trouxe as transformações para a cidade, dentro de um padrão que as pessoas gostavam, né? Ou seja, tinha um clima bastante favorável de mudança, de embelezamento. E quando sai a cassação, essa galera fica indignada, ficam bastante revoltadas. E aquilo que era para ser simplesmente a eliminação do Sadi para você não ter um prefeito do MDB em 1970,
acaba incendiando os interesses dessas pessoas e que vão fazer campanha, vão para as casas pedir voto, né? E aí o João Dessa, que tinha sido prefeito aqui em Chapecó pelo PTB antes do Sadi, acaba sendo escolhido como o nome dele, né? E acaba substituindo o Sadi como prefeito logo depois, nas eleições de 70. Ou seja, há uma continuidade quando a gente sabia que eles queriam eliminar essas figuras justamente para que a prefeitura fosse conquistada pela Arena, né, pelo partido de sustentação do regime militar. Da ditadura militar, vamos falar, né? Não é regime. E quem acabou vencendo e por quê? Então, foi o João Destre, né? João Destre era um comerciante da região de Ponte Serrada, que ele se estabelece aqui em Chapecó por volta de 1950. Tinha um comércio bem na região central da cidade, e ele fazia um tipo, basicamente, da velha política da região, que era conciliadora, que era bastante ligada a, vamos dizer assim, prestação de serviços, mas para não dizer clientelismo, né? Ou seja, você tanto que, se você for hoje no terminal urbano de Chapecó, o nome é João Destre, né, patrãozinho, né, que era esse apelido que ele tinha em função de ser uma pessoa que fazia doações, ajudava as pessoas, né? Era uma pessoa bem vista nessa sociedade, e o candidato a vice-prefeito era o Ferdinando Damo, que era um advogado um pouquinho mais novo que o Sadi Demarco, um pouco mais moderado, mas tinha esse perfil também, bastante jovem, advogado, foi estudar fora, voltou, discursava muito bem, né? Então, esses foram alguns dos elementos que ajudaram, e uma campanha muito intensiva, né? A campanha eleitoral foi bastante quente, né? Então, pela revolta que as pessoas tinham em função da cassação do Sadi, eles acabaram colocando combustível na campanha e ganharam a eleição. Assim. É uma eleição muito estranha, sabe? Você tinha 2 candidatos a prefeito de cada partido. Você tinha na Arena 2 candidatos e no MDB 2 candidatos. Então, cada um tirava voto do seu. Né? Então, o João Destre entrou na campanha para fazer número, porque a figura Nelson Testa, que era da Arena, que apesar de ser da Arena, não era um reacionário, uma figura bem vista pelos moderados, né? Tanto da Arena quanto do MDB. Mas aí nessa combinação, né, um ia tirando voto do outro e acabou ficando o João Destre como prefeito, né? Ah, sim. E a vitória representou uma mudança real ou foi só troca de nomes? Nós temos que entender assim, quando a gente pensa em Chapecó, nós não estamos falando, como eu disse antes, né, de comunistas revolucionários que queriam, né, não, eram pessoas que tinham um interesse de estabelecer indústrias na cidade, né, então não há assim uma troca tão revolucionária, né? Há uma certa continuidade, né, nesses governos, porque foi assim, cronologicamente, João Destre, Sadi Demarco e João Destre novamente. Os 3 da mesma, com uma formação política bastante semelhante. Então, todos eles tinham interesse, é uma visão, né, que a gente chama em filosofia em sociologia, uma visão positivista, né, de melhoramento das condições sociais, do embelezamento urbano, né?
mas não era necessariamente uma visão reacionária, né? Então, quando você traz indústria, você tem que pensar numa mão de obra que vem de fora, que vem do interior dos municípios. Né? Então, tende a ser uma sociedade mais diversa, enquanto os reacionários, os conservadores, querem uma sociedade mais fechada. Né? Então, nesse sentido, ela foi uma continuidade de uma cidade que se abriu um pouco mais, né, a pessoas, seus projetos públicos, trazer pessoas da região ou de outras cidades, né? Porque eu estou dizendo aqui, né, o que eu não falei, que Chapecó é uma cidade bastante fechada, que tinha uma certa consciência de vila, né, de uma vila que vive fechada, que todo mundo se conhece e que se você, né, com 20, 30 mil habitantes, a maioria mesmo assim se conhece, circula nos mesmos espaços e então era basicamente essa industrialização, pequena industrialização, poderia trazer uma diversidade um pouquinho maior, né? Então, qual que é uma questão fundamental que ocorre com esse segundo mandato do João Bester? A construção daquela planta da Sadia, que hoje é BR Food, lá no bairro FAP. Aquela grande planta lá, aquelas grande instalação, né? E que aí começa a funcionar essa questão agroindustrial aqui em Chapecó, criação principalmente de aves, né? Mas também de suínos, em conjunto com a região aqui, né? Por, que- Pode falar. por que é importante revisar essa história? Primeiro, porque, de certa forma, a, a ditadura militar ela não acaba simplesmente com a entrada de um presidente civil em 1985 como o Tancredo e o Sarney, né? Você tem continuidade, você tem toda uma estruturação de aparato, do que a gente chama de aparato repressivo, né? Aparato repressivo não é a polícia como a polícia que a gente quer como sociedade, que proteja a sociedade, mas é uma polícia que certas vezes ela é treinada a partir dos seus comandantes, seus batalhões, seus comandantes, né? Que ela ainda continue uma visão política das questões. Então, você tem, até o governo Collor, né, no início dos anos 90, você tem setores do Serviço Nacional de Informações, né, que depois ainda vai virar, já no governo Fernando Henrique Cardoso, eles vão reformular e montar a ABIN, né, a ABIN que hoje também é um assunto bastante polêmico. Então, a ditadura, de certa forma, ela termina como um processo de presidente, troca, né? Mas muito das suas estruturas, do seu pensamento, ela permanece, né? Como vontade, como desejo de um grupo de voltar à ditadura, porque eles foram beneficiados ou imaginariamente se beneficiaram, né? Com aquela ditadura, né? Então, como professor de história, a primeira coisa que eu falo, né, para vocês é que sim, aqui teve ditadura, sim, aqui teve pessoas que sofreram com isso. E terceiro, sim, aqui teve pessoas que resistiram a isso. Né? Então, foi uma história de resistência e foi uma das resistências mais importantes em nível nacional nessa região, que a gente não se dá conta. Né? Quando a gente estuda a ditadura militar nos livros de história, a gente vê Rio de Janeiro, São Paulo, né? Mas é aqui, através de 3 ou 4 agricultores
que perderam as suas terras nessa época que você começa a formular a semente dos movimentos sociais, né? Então, o questionamento através do Dom José Gomes, como bispo aqui, a organização de movimentos populares, a organização dos movimentos atingidos por barragens, a organização dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, né? Tudo acontece aqui nessa região como uma maneira de contestação a todo esse processo, não só de repressão da ditadura militar, mas tinha um outro aspecto que a ditadura militar foi invisivelmente repressiva, que é a modernização principalmente da agricultura, né? O que é isso? Você dá aqui o Delfim Neto teve em Chapecó em 1973 para lançar um programa chamado Planta que o Governo Garante, né? E com isso trazer financiamento para essas pessoas, para agricultores se tornar tecnificados e, ao mesmo tempo, né, ter o seu trator, ter o seu aviário, e muitos desses foram perdendo as suas terras. Tiveram que vender, tiveram que abandonar, e tiveram que, de alguma forma, ver na luta social uma maneira de resistir a essa outra forma de violência, né? E eu nem vou entrar aqui no assunto da questão ambiental também, que a ditadura acaba sendo bastante perversa nesse sentido. Mas vamos lá. E o que o caso de Chapecó ensina sobre os impactos da ditadura? Foram grandes centros? Não foram apenas os grandes centros, mas no interior também existiu a ditadura. O que falta é pessoas jovens, né, alunos ali, fazer pesquisas de arquivo, mas também de novas fontes que a gente ainda não teve condições de, talvez, enxergar ou produzir, né, em que vocês possam encontrar pessoas que dizem, olha, fulano sofreu isso. E também tem outras questões que a gente tem que aprender a relacionar com a ditadura, que, assim, se você fosse nos anos 70, jovem, com cabelo comprido, gostasse de rock e tal, você podia apanhar na rua, né? Então, isso não entra na conta, né, da ditadura. Outra coisa, você vai fazer um levantamento de todos os crimes ocorridos em Chapecó, ou na região naquele momento. Então, você vai ver como é que foi resolvida essas questões? Foram resolvidas a bala e como é que foi a participação do Estado nisso, né? Então, você tem muita coisa ainda para pesquisar, para poder dizer, olha, e poder dizer, olha, a ditadura ela foi muito forte no interior do Brasil, né? Não apenas no Araguaia, eu morei no Araguaia, na convergência entre os atuais estados do Maranhão, Tocantins e Pará, né? Na região chamada de Bico do Papagaio, que se instalou uma célula de guerrilha ali nos anos 70, e provocou muito problema para os militares, até que teve uma operação que matou e prendeu muitos desses guerrilheiros e foi no interior do Brasil e que deixou uma memória bastante forte para a história da ditadura. Nós temos que procurar quais são os outros casos. Nós temos aqui em Três Passos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, uma guerrilha, né? Teve uma guerrilha aí. Nós temos também em Joaçaba denúncias. Nós temos em Xanxerê presos, mas são poucos os alunos que até hoje pegaram e se debruçaram sobre isso para mostrar, para trazer isso e demonstrar para as pessoas que aquilo era um eco da ditadura. Porque
para as pessoas naquele momento, elas viam, ah, não, isso é apenas a polícia prendendo os bandidos. Não, isso é ditadura prendendo pessoas muitas vezes sem mandado, sem a revelia de qualquer Estado de Direito. Assim. E quais heranças desse período que ainda pode ser vistas na política local e nacional? Nós temos uma elite conservadora em Chapecó, né, bastante conservadora, que, embora Chapecó seja uma cidade bastante diversa, bastante com lutas sociais muito fortes, né, você tem a predominância de lideranças conservadoras, né? Então, quando você fala, ou quando você acessa um vídeo na internet, né, ainda mais com essas polêmicas recentes, forma na cabeça das pessoas que não moram em Santa Catarina que nós somos um Estado nazista, conservador e tal. Então, a primeira questão é demonstrar que nós somos uma cidade uma região, um estado bastante diverso, mas muitas vezes as nossas vozes não são ouvidas, né? Porque os meios de comunicação não se abrem para nós, né? Acho interessante a disposição de vocês trazer vozes diferenciadas aqui, né? Porque tenho certeza que a rádio ou a televisão não vai me deixar falar o que eu estou falando aqui, né? Porque eles selecionam um discurso, porque senão, né, há uma repressão. Só para fazer um parêntese, aqui quando em 2011 o vereador Marcelino Chiarello foi assassinado, né? Ironicamente as pessoas dizem que foi suicidado porque a cena a cena do crime foi montada para ser um suicídio, mas que não engana, ou só engana as pessoas que quiseram se enganar, né? Todo tipo de crítica que surgiu na imprensa escrita de Chapecó, rapidamente tinha o telefone de alguém um telefonema de alguém ligado à prefeitura, à gestão, né? Não a prefeitura, mas à gestão daquele momento e tal, dizendo, ó, calma, tal, tal, tal. E pessoas perderam emprego. As pessoas perdem emprego em Chapecó por muitas vezes questionar, né? Essa essa elite conservadora daqui que fecha esses canais justamente para garantir a sua reprodução e garantir o seu lucro, né? Então, tá aí uma questão. Nós precisamos fazer mais estudos e precisamos fazer reverberar vozes diferentes dessas tradicionais, porque nós temos muita coisa para falar, mas e temos muita gente que quer ouvir. Então, é por aí que eu penso. Como essa memória pode ajudar no futuro? Ela Bom, como historiador, eu olho mais para o passado do que o futuro, né? Mas eu tenho feito um pouco desse exercício. Ele pode pensar desde questões relacionadas ao futuro, questões bastante práticas, que é pensar os nossos materiais didáticos, trazer essas temáticas. Nós não precisamos converter ninguém, né? Mas olha, vamos entender que isso aqui é um fato, né? Esse fato aqui a gente não pode negar, né? E os fatos que eu trago sempre a partir das fontes militares. Ou seja, não era nem um comunista escrevendo lá que foi o seu Rivadavia Schaefer que mandou fazer essa sacanagem, né? Não, são os militares, são as fontes militares. Eu acho também, para pensar o futuro, nós devemos ficar mais de olho na herança da ditadura dentro das nossas polícias, né? Nós temos, assim, um processo, eu falo em nível nacional, né? Processo, as pessoas que entram no exército são pessoas muito qualificadas,
mas são pessoas que estudaram sobre ditadura no ensino médio, tiveram acesso, mas quando elas chegam lá, elas, elas têm o círculo militar, tem outras instituições ideológicas dentro do exército, por exemplo, que elas querem formar esses novos militares como anticomunistas, como era no tempo deles. Ou seja, nós precisamos fazer uma separação, né, e dizer que simbolicamente sim, a ditadura acabou e se ela não acabou nas suas estruturas, ela tem que acabar. Então nós temos que pensar o futuro para fechar isso, né? E hoje, inclusive, saiu algumas notícias, né? Cada 7 de setembro é uma tentativa de golpe e nós temos que acabar com isso. Então, saber da história, mesmo que em nível local, de Chapecó, a gente tem que usar isso como um saber para nos orientar no futuro de que, de que a ditadura ela não beneficia não mais do que 3 ou 4, né? Então, talvez alguém que vai ouvir esse podcast vai dizer, não, eu sou a favor da ditadura, blá, 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 né? Muitas pessoas que eram a favor da ditadura em 64 tiveram seus filhos assassinados, né? Pela mesma ditadura que eles apoiaram. Então, não há garantia alguma na ditadura, né, de que você vai só se beneficiar, né? E eu estou falando de famílias bastante influentes. Quanto mais nós, filhos da classe trabalhadora. Então, a, a democracia é o que nos orienta, né? Então, nós temos que trazer as nossas histórias e pesquisar essas histórias para nos orientar no nosso futuro. E o que aconteceu com o Geni Destri? Geni, ele era deputado estadual na época e o Sadi foi cassado em 29 de abril e ele foi cassado em novembro daquele ano. Então ele continuou advogando, ele era uma das figuras mais à esquerda naquele momento, muito mais à esquerda do que o Sadi, mas não tinha nada de comunista, né? Então, era uma pessoa, as pessoas chamam de radical, mas não é radical. São pessoas que estavam muito afim da defesa dos seus princípios, né? E para isso tinham críticas muito fortes, né? Mas não tinha nada de tomar propriedade, né? Todo esse fantasma do comunismo, né? E ele, então, ele vai ficar 10 anos afastado da vida pública, mas vai ficar advogando. E ao final e ele volta a ser vigiado pela ditadura, encontrei alguns documentos, porque no início dos anos 80 ele funda a primeira comissão de direitos humanos aqui em Chapecó, né? E os militares ficaram arrepiados com isso, né? E ele vai ser, então, em 98, 99, 1999, todas essas figuras são perdoadas pelo Estado de Santa Catarina por terem sido perseguidas, e ele vem a falecer nos anos 2000, 2005, 2006, por aí, mais ou menos. Mas foi uma figura muito influente na Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então ele acaba saindo da vida política e sendo tirado da vida política e acaba se tornando advogado por um longo tempo, né? Tem a família deles ainda está aqui em Chapecó, né? Me ajudaram inclusive com a arrecadação de fundos para aquele meu primeiro livro, né? Os Braços do Povo, as Espadas dos Militares, e enfim, né? E o que surpreendeu você nessa história de Chapecó na ditadura? Tudo, né? Era algo que ninguém falava. Eu comecei essa pesquisa em 1996.
E até então as pessoas tinham medo de falar disso. Não tanto as pessoas que, passados 10, 15 anos desde que eu comecei minha pesquisa, publiquei o livro, mas mesmo assim nunca parei a pesquisa. A gente abandona ela lá na gaveta de vez em quando e quando surgem informações novas, trazemos novamente, escrevemos, né? Mas as pessoas ainda têm um grande receio de se posicionar porque eles acham, né, que poderão ser processados, ou seja, a paranoia nessas pessoas não é uma paranoia doentia, é uma paranoia justificada, né? Porque você não sabia quem estava te vigiando, né? Você não sabia. Então, isso me surpreendeu. Me surpreendeu também uma coisa que em primeira mão, mais uma questão em primeira mão, né? Há uma grande possibilidade do Plínio Arlindo Diniz, que é uma daquelas figuras que estão lá no busto, no final da avenida, depois do shopping, né? Tem o Plínio, o Ernesto Bertazzo e o Bodanese, né? Que ali, o Plínio Arlindo Diniz, há indícios de que ele foi um informante da ditadura, né? Ele foi secretário do Oeste, que era uma secretaria que só existia em Chapecó, né? Foi criada para trazer o desenvolvimento aqui. E dizem que quem era secretário do Oeste era o responsável, ou responsável não, tinha um conhecimento de uma estrutura do Sistema Nacional de Informação, Serviço Nacional de Informação, o SNI, que estava por aqui, justamente essas pessoas que iam vigiar e tal, né? Então, isso está documentado através de uma carta que ele recebe de um senhor de São Carlos, que arrumou uma confusão lá e queria a intervenção do pessoal do SNI, né? Então, isso é uma questão muito grave assim, para a gente pensar, principalmente na memória que a gente quer perpetuar, né? Acho que para a construção daqueles bustos lá em 2017, 2018, foi uma grande polêmica, né? Mas nós não tínhamos ainda esse dado, né? Se alguém me perguntasse, né? Acho que aquilo lá foi uma grande questão que precisa ser esclarecida ainda pela administração do Boulegon, né? Por que escolher aquele artista? Por que pagar o que pagaram para ele e tal? Mas acho que além dessa questão que não foi investigada, né? Tem essa questão, será que a gente quer perpetuar pessoas que, no caso do Plínio Arlindo Diniz, foi uma pessoa que pode ter contribuído diretamente com a repressão, né? Ou que nem o Ernesto Bertazzo, que foi uma pessoa que silenciou diante da possibilidade do linchamento em Chapecó, né? Que há uma tese, né? Há uma grande possibilidade que se sabia que haveria um linchamento e o Ernesto era meio que, como colonizador, ele era visto como, entre aspas, dono da cidade até os anos 50. Então, essa conivência, será que nos faz querer ter uma estátua que perpetue, né, essa memória, né? E do Bolonês hoje eu não vou falar, tá? Deixar para outra. Deixa para a próxima. E, nossa, eu gostei muito de te escutar, de poder ouvir o que você tem para falar e um pouco da sua experiência dali, do seu conhecimento. Mas antes de finalizar, eu queria te dar uma lembrancinha e queria que você abrisse para todo mundo ver o Se que não é. fosse por isso, eu nem vinha, né? É uma caixa! Brincadeira. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu queria dizer que os meus livros, os 2 primeiros, estão esgotados, mas eu vou reescrever, então, com essas novas informações,
partir do ano que vem, mas vou reescrever a partir de oficinas. Então, já convido todos, assim, porque eu quero justamente isso. Eu quero que vocês tragam perguntas para que eu possa reelaborar a minha escrita, né? Porque não interessa eu escrever para eu mesmo, né? Mas senão para chegar aqui, talvez num conteúdo um pouco mais acessível, né, para vocês. É tudo que eu adoro. Zcast, né? Boporto, Aito Márcio da Silva, obrigado pela sua presença. Eu só tenho a agradecer, acho que é muito bonito, eu gostei, assim. Eu quis te dar isso, né? Eu poderia te dar muitas outras coisas, mas eu quis te dar isso para você lembrar e tomar o seu cafezinho, o seu chá e lembrar aqui desse convívio. E eu queria agradecer todo mundo que assistiu até aqui, né? Espero que assistiu até aqui. Se pulou, o bicho vai pegar. Daí eu queria agradecer muito vocês por assistir até aqui. E vai ter mais episódios com outras pessoas, pode ser até comigo, quem sabe. E eu queria agradecer vocês por ter assistido até aqui. Tchau. Beijo! Tchau!